Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comandos elétricos, tá? Primeiro a gente vai conhecer um pouquinho sobre contactoras, tá? São de vários tipos, só lembrando aqui para vocês, ok? Lembrando, tá? Nós temos essa aqui e cada contactora dessa trabalha com kits de contatos. Pode ser contatos assim, certo? E contatos dessa forma aqui também. Então a gente conseguiria trocar, certo? Conforme a necessidade. Quando fecha os contatos na parte interna, altera aqui também. Comandos elétricos. As funções principais do controle de motores são partida, que é propriamente falando o motor funcionando. Parada é quando o meu motor para de funcionar, quando eu quero que eu desligue meu motor. Sentido de rotação, quando eu determino que ele vai girar para um sentido ou para o outro. Regulação da velocidade. Nesse caso da regulação da velocidade, ele é feito através de um componente chamado inversor de frequência, tá? No qual ele altera a frequência da rede elétrica, que vai mudar a velocidade do motor. Limitação da corrente de partida. Nesse caso especial, a Copel, ela permite a ligação direta na rede de motores de até 5 CV, tá? E se o meu motor tiver maior capacidade com isso, eu preciso fazer uma ligação especial para que ele funcione. Ou seja, usando inversor de frequência ou utilizando tipos de ligações compensadas, como software starter ou estrela triângulo, que é um tipo de ligação que a gente vai ver na nossa aula, tá certo? Proteção mecânica seria quando eu coloco muito peso em cima do eixo do motor, tipo, imagina um motor de esteira, tá? De uma fábrica. Eu coloquei muitas caixas em cima da esteira, o meu motor não vai conseguir girar, então ele vai aquecer, ele vai passar muita corrente por ele, porque ele vai tentar funcionar, e com isso vai desligar. É um comando que vai desligar para proteger meu motor. E outra, proteção elétrica, tá? Então, proteção contra sobrecarga, curto-circuito é um tipo de proteção que quando meu motor sofrer um tipo de ação dessas patologias, ele vai desligar para proteger o meu motor, tá certo? Depois, sequência dos comandos elétricos. Como a gente viu a importância dos comandos elétricos, e agora a gente vai ver como que geralmente eles são ligados dentro de um circuito. Nem todo esquema de comandos é feito dessa forma, porém a maioria deles é assim. Então a gente vai explicar um pouquinho, tá? Partindo do princípio da proteção do operador, uma sequência genérica dos elementos necessários à partida de manobra de motores. Nela podem-se distinguir os seguintes elementos. Então a gente vai em sequência. Primeiro deles, seccionamento. O que é seccionamento? Só pode ser operado sem carga, usado durante a manutenção e verificação do circuito. Seccionamento ele pode ser uma chave, tá? Pode ser uma chave seccionadora que eu desligo o meu circuito para fazer a manutenção nele. Pode ser também feita através de disjuntores. Então eu posso fazer o seccionamento através de um disjuntor termomagnético também ou um disjuntor motor. Proteção contra sobrecorrentes de curto-circuito. Essa proteção é feita através de fusíveis ou de disjuntores também, seja ele motor ou um termomagnético comum também. Proteção contra sobrecargas, sobrecorrentes, na verdade, sobrecarga dá na mesma. Para proteger as bobinas do enrolamento do motor. Acontece, lembra que a explicação da esteira, tá? Como é que funciona? Vai ter muita carga em cima do eixo, o motor ele é muito valente, então ele tenta manter a velocidade que ele tinha antes, né? Com isso, ele vai demandar mais corrente. Demandando mais corrente, há uma sobrecarga e com isso os dispositivos de proteção contra a sobrecarga, que podem ser desde disjuntores até um componentinho que é mais comum utilizado chamado relé térmico, tá? Então um desses componentes vai atuar em cima do meu circuito, protegendo uma ligação do meu motor. E depois nós temos dispositivos de manobra. Destina-se a ligação de desligar e ligar o motor de forma segura, ou seja, sem que haja contato do operador no circuito de potência, onde circula maior corrente. Muitos motores, quando a gente trabalha, normalmente aqui em instalação residencial e predial, a gente não vê motores muito grandes, né? Mas pode ser que um dia você se depare com um motor muito, muito, muito grande. E tanto faz os pequenos como os maiores, vocês vão utilizar contactoras, tá? Então, contactoras, botões de liga e desliga, todos esses são dispositivos de manobra. Começamos pelo seccionamento. Pode ser feito tanto por disjuntores como por fusíveis, tá? Disjuntor motor é um clássico deles. O disjuntor motor
é um dispositivo que combina proteção e controle para motores elétricos. Ele foi desenvolvido especialmente para o acionamento e proteção de motores elétricos. O grande diferencial desse disjuntor é conseguir reunir a função de fusível, relé térmico e de contactor em um único dispositivo. Dessa forma, é possível economizar uma grande quantidade de espaço no painel de controle do seu motor. Quem é o disjuntor motor dessas duas imagens? O disjuntor motor é o primeiro, é o de cima, tá? Às vezes tem instalações que eu não consigo efetuar a ligação através do disjuntor motor. Então, às vezes, eu vou utilizar o disjuntor termomagnético, que é o azulzinho aqui de baixo, tá certo? Na nossa instalação do laboratório, a gente vai usar muito o disjuntor termomagnético. E aí eu quero que vocês percebam um grande detalhe dele. Observe que nós temos os pontas 1, 3, 5 em cima, 2, 4 e 6 embaixo. E na simbologia do disjuntor, que quando vir o projeto, vai vir dessa forma aqui. E aí vocês vão perceber que a numeração bate uma com outra. Então, vai o principal macete para chaves magnéticas. Sigam a sequência da numeração. Se vocês identificarem a numeração no componente e a numeração no projeto, vocês conseguem montar de forma tranquila a instalação. Proteção contra curto-circuito. Pode ser feita tanto por disjuntores como por fusíveis. Mas os disjuntores a gente já conhece, já falamos um pouco anteriormente. Vamos falar um pouquinho mais sobre o fusível. O fusível é extremamente importante para a proteção de equipamentos contra sobrecargas elétricas, que podem destruir os mesmos e até causar incêndios se forem de grandes potências. Pode acontecer que, em vez de eu utilizar um disjuntor ou de encontrar um disjuntor na instalação, eu encontre um fusível. Esse aqui é o fusível mais usado para chaves magnéticas, é o fusível DIEZED, tá? E ali vocês podem perceber que tem as partes dele. No projeto, que aí vocês vão receber para montagem, geralmente a simbologia do fusível é essa que a gente está vendo do lado ali, tá? Então percebam na numeração, quando eu vejo um retângulo com fio no meio, é um fusível, e a numeração 1 e 2, tá? Chave seccionadora, como a gente tinha falado anteriormente, ela pode ser representada, pode ser também feita com fusíveis, e ela é representada por esse símbolo ali ao lado, tá certo? Na nossa instalação do laboratório, a gente não vai utilizar fusíveis porque nós estamos utilizando um disjuntor termomagnético. Proteção contra sobrecarga. Lembrando que proteção contra sobrecarga a gente pode fazer tanto por fusíveis como também por disjuntores termomagnéticos. Só que no caso dos motores eu posso trabalhar com uma corrente muito alta, tá? Então não é interessante que haja um acionamento direto lá na alavanca do disjuntor. Para isso, a gente utiliza um relé de sobrecarga, um relé térmico, tá? Esse relé térmico ele trabalha de forma indireta, ele desaciona o circuito que aciona o motor, tá? Sendo assim, vamos saber um pouquinho mais sobre ele. O relé térmico é construído com a função de proteger um circuito de potência contra sobrecarga, falta de tensão ou falta de fase. Também podem ser usados para identificar defeitos, disparar alarmes, sinalizações ou abrir disjuntores. Esse componente ele tem uma característica bem especial, tá? E a contactora também tem. Ele tem contatos auxiliares e contatos principais. Se vocês olharem na parte onde está escrito potência, na simbologia, vocês vão ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Vocês estão vendo lá na figura do desenho do relé térmico, nós temos 3 fiozinhos de cobre, tá? O primeiro fiozinho, o que eu quero dizer, o primeiro da esquerda, ele podemos considerar como sendo a ponta 1. E embaixo nós vamos ver o 2 ali, né? Então ali é a saída que vai diretamente para a ligação do motor, tá? No meio ali, tem um fiozinho de cobre no meio, e ali é a ponta 3, e na saída nós temos embaixo o número 4. Então, seguindo o esquema de potência da simbologia, vocês vão perceber que eles fazem parte da parte de potência, né? E do outro lado, 5 e 6 ali, né? Então, T1, T2 e T3 certinho. Além disso, tem os contatos auxiliares, tá? Esses aí são responsáveis por atuar o componente, para desligar o circuito. E aí vocês vão encontrar que tem 2 contatos. Normalmente o aberto, que é normality, open, né, que é em inglês, e o outro closed ali, né, que é fechado. Então, os contatos normalmente abertos são os números 98 e 97, que vocês podem olhar aqui pela simbologia lá embaixo, e 95 e 96 são os contatos normalmente fechados, tá? Então, se eu pego um multímetro, boto em continuidade e coloco no 95 e 96, ele vai apitar.
Se caso o componente ele desarmar, porque teve uma sobrecarga, ele simplesmente vai abrir. E aí não vai apitar mais o multímetro, tá? Já no caso 98 e 97 são contatos normalmente abertos. O que a gente faz? A gente coloca uma lâmpada ali. Então ele serve para sinalizar. Quando acontecer uma sobrecarga, ele vai fechar o contato ali, 98 e 97, vai ligar uma lâmpada, e aí o operador vai conseguir olhar o painel e saber, olha, houve uma sobrecarga naquele motor, por isso acendeu a lâmpada ali, tá certo? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o relé térmico. Esse cara aqui de baixo, que ele se liga dessa forma nas contactoras, tá certo? Vou tirar até o bloco aqui, vai ficar mais fácil, tá? Então esse aqui é um relé térmico conectado com uma contactora. Aqui só a contactora e ali embaixo o relé térmico associado. Dispositivos de manobra. Fazem parte dos dispositivos de manobra as botoeiras, as contactoras e os contatos auxiliares. Botoeiras. Botoeiras são dispositivos de comando que têm como função estabelecer ou interromper a carga de um circuito de comando a partir de um acionamento manual. Então, a botoeira nós temos de dois tipos, botoeiras NA e botoeiras NF, tá? A NA, ela permite somente a passagem de corrente, no caso ali entre 13 e 14, se eu apertar o botão. Se eu não apertar, ela não permite a passagem de corrente. Já o NF, ele tem função diferente. Ele permite passar a corrente toda hora. Porém, quando eu aperto o botão, ele não deixa passar a corrente enquanto eu estiver apertando. Depois ele volta ao normal. Esses dois botões são muito utilizados por nós no acionamento e no desligamento de motores, tá? Sendo o NA para ligar o circuito, para ligar o motor, e o NF para desligar o motor. Botoeiras NA, percebam que elas são verde, é destacável esse parafuso, né? Mas aqui já dá para a gente ter uma noção da numeração. 3 e 4 ali, e ON, que é normale, né? No caso em inglês, open, que é aberto, né? Então já dá para saber. Essa parte aqui se destaca da botoeira. Geralmente o NA é verde. Aqui nós temos um contato NF, tá? Ó, 1 e 2 é a numeração. Perceba que esse aqui é um botão de parada, né? Então eu posso configurar ele conforme eu quiser. Se eu quiser utilizar ele só com a botoeira para o NF, eu consigo utilizar, certo? Eu tiro essa parte aqui de trás, a parafuso ela certinho nessa parte aqui. Contatos NA e NF. Antes de conhecermos cada parte de um circuito de comando de motores, é importante conhecer os conceitos de contato normalmente aberto e do contato normalmente fechado. Já demos uma introduçãozinha em botoeiras, porém, vamos conversar um pouquinho mais sobre eles, tá certo? Então, contatos NA, normalmente aberto, em estado de repouso, ficam na posição aberta, impedindo a passagem de corrente elétrica. Assim, quando acionados, se fecham, fazendo contato e permitindo a passagem de corrente. Esses contatos são verdes. E no fundo do contato sempre tem 3 e 4. Então todo contato que tiver 3 e 4, eu já sei, os últimos números 3 e 4 são contatos NA. Contato NF, o contato normalmente fechado, em estado de repouso, ficam na posição fechada, permitindo a passagem de corrente elétrica. Assim, quando acionados, se abrem impedindo a passagem de corrente elétrica, tá? A numeração dos contatos NF sempre são 1 e 2, no finalzinho ali. Então pode ser 61, 62, 31, 32. Quando eu encontrar esse tipo de numeração, eu vou descobrir que é um contato NF. Eu vou saber que é um contato NF. Sempre lembrando, os últimos dois números são a nossa referência. Desses contatos que nós temos os contatos para esse tipo de componente aqui, essa contactora com esse contato. Percebam que eles têm números do lado ali, número -1 e -2, significa que esse aqui é um contato NF. Já nesse tipo de contato, a gente vai perceber que tem vários numerozinhos aqui em cima, e meio difícil de focar na câmera, que são contatos, esses contatos NA e NF, sendo que esses aqui, vou até confirmar com vocês, esses das pontas são contatos NA, e esses dois do meio aqui, que ele começa aqui e vai aqui embaixo, são contatos NF. Na verdade, são esses dois do meio aqui, certo? NFs, e os dois das pontas são contatos NA. Contatoras. Contator é um dispositivo eletromecânico, assim como um relé, que permite o acionamento de cargas a partir da polarização de uma bobina.
Desta forma, é possível realizar o acionamento de cargas trifásicas a partir de um acionamento monofásico, realizando a comutação de sinais completamente isolados entre si. Eu quero que vocês observem duas coisas, tá? Nós temos na imagem da contactora 4 terminais, né? Desses 4 terminais, 3 são do contato principal. Então, se nós olharmos a numeração, tem 1, 3, 5, que são as 3 primeiras contando a partir da esquerda, 1, 3 e 5. Depois nós temos um contatinho do lado. Aquele contatinho ali, ele é o contato auxiliar da contactora. Isso mesmo, toda contactora ela já vem de fábrica com um contato auxiliar dela, tá certo? Como é que eu faço a ligação da contactora? Tá? Eu ligo em 1, 3 e 5 as fases que vão chegar no motor, e 2, 4 e 6, que é embaixo, eu ligo são os motores, a fiação dos motores, tá certo? 3 e 4, ou 13 e 14, no caso da contactora, que é o contato auxiliar, ele é feito como contato de selo da própria contactora. Só que assim, do jeito que está, ela não vai funcionar. Tá? Para isso, eu preciso alimentar a bobina da contactora. É meio ruim de enxergar, mas no topo da figura tem o contato A1 e A2, tá? Nesses contatos A1 e A2, quando eu aplico fase neutro ou fase-fase, dependendo da tensão, ele vai fechar os contatos. Então, se eu quero desligar a contactora, basta eu desligar essa passagem de corrente entre A1 e A2. Então, para acionar a contactora, ligo A1 e A2. Para desligar ela, eu desligo A1 e A2. Bom, pessoal, a gente já viu cada componente isolado. Agora é a hora da gente perceber como todos eles interagem entre si, tá? Nós temos 2 circuitos aqui, o circuito auxiliar e o circuito principal. O circuito principal é o circuito ao qual a gente vai ligar efetivamente o motor elétrico, tá certo? Então vamos começar por aqui. Aqui a gente pode perceber que essa parte é o disjuntor do circuito auxiliar, tá? Às vezes, e no laboratório a gente usa muito isso, em vez de ter um disjuntor próprio para ele, a gente aproveita esse disjuntor aqui mesmo. De que forma? Esses fios aqui, em vez de ir para o disjuntor, eles fazem uma ponte ligando na entrada 2 daqui. Ou melhor, 2 daqui ligando no 2 daqui, né? E o 4 ligando no 4 daqui. Então isso seria como se fosse um desvio. Ele pega um atalho e a gente usa um disjuntor só para fazer essa conexão. Porém, quando está muito longe, e pode acontecer do circuito de comando, né, ou auxiliar, está longe do principal, é interessante ter um disjuntor próprio para ele num lugar afastado. Mas vamos continuar para ver cada peça do dispositivo nosso aqui. A primeira delas é o disjuntor. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que esse disjuntor é um disjuntor bipolar e eles têm as numerações aqui 1, 3, 2 e 4. Então ele segue certinho. Se eu sei que esse aqui é 1 e 3, os outros de baixo são 2 e o 4. Então faço as conexões do jeito certo. Observem esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui significa que ele é térmico. Ele trabalha sob sobrecarga também, tá? Isso é muito bom lembrar que esse símbolo tem um significado. Isso aqui é para a parte magnética ou que seja curto-circuito. Ele tem dupla proteção. Térmica e também magnética. Seguindo, nós vamos para o 95-96. 95-96 são os contatos normalmente fechados do relé térmico. Tá? Relé térmico, olha o símbolo da manivela, ele trabalha sobre sobrecarga. Então aqui 95 chega o fio, aqui, e 96 sai o fio. Tá aqui, ó. Então é bem autoexplicativo. Esse aqui é o circuito auxiliar, tá certo? Quando tem uma sobrecarga que passa por esses fios aqui de baixo, esse aqui simplesmente muda o contato e abre esse circuito internamente sem risco para o usuário. Tá? Fechou então a parte do contato auxiliar do relé térmico. Nós vamos para as botoeiras. Nós temos B1 e B0. B0 ela é a botoeira que desliga o circuito. Observem aqui, temos 1 e temos o 2 aqui, né? Então aqui tem 1 e 2. Se olhar por baixo também nós vamos ver 1 e 2. Então tranquilamente a gente não vai errar essa numeração, tá? Aqui quando tem esse nó significa o quê? Que um fio, nesse mesmo contatinho daqui, onde vai o parafuso, melhor, esse aqui do NF, aqui embaixo, né? O que acontece? Sai 2 fios.
Um fio vem para 3, que é esse 3 aqui, e o outro fio vai para cá, que depois a gente vai ver que é o contato de selo da contactora. Então aqui está me dizendo que está vindo 2 fios entrando no borne 2 aqui. Então 2 fios, esse aqui e esse aqui, entrando no 2. Já a botoeira B1 é a botoeira que vai no circuito funcional. Aqui está aberto. Quando eu fecho, a corrente circula por aqui. Mas ele funciona na pressão. Conforme eu aperto, está circulando a corrente. Quando eu tiro o dedo, ele para de circular. E aí, desligaria o circuito. Porém, eu tenho um contato de selo. Esse contato de selo é que vai manter o meu motor funcionando. Tá certo? Então, aqui 3 está aqui, 4 está aqui. Observe a cor verde aqui, né? Depois, nós vamos para a contactora. A contactora, ela tem 2 contatos. Um deles, elas têm o contato 13 e 14, tá vendo aqui? Que são os contatos de selo, 13 e 14. E ela tem os contatos A1 e A2. A1 e A2 são os da bobina da contactora. Para que ela haja o movimento dessa pecinha azul aqui, da bobina que fecha os contatos, eu preciso colocar energia. Nesse caso aqui, que ele é 220, aqui a gente conseguiria ver se ele é 220, é fase e fase. Coloco fase e fase circulando e ele fecha os contatos da contactora, tá certo? Então lembrando, 13 e 14 são contato de selo, tá aqui 13 e 14, e aqui A1, que é aqui em cima, e A2, que é aqui, certo? Essa é a configuração, os contatos, como eu falei, essa peça aqui tem os 2 símbolos contidos nela. E aqui está todo o circuito auxiliar discriminado por componente, tá certo? Vamos ir agora para o circuito principal, ou circuito de força. Tá? Vamos partir do princípio que o circuito de auxiliar está afastado do circuito de comando. Do auxiliar ou de comando está distante do circuito de força. Tá? Então é necessário ter um disjuntor lá perto do motor. Se nós repararmos, nós temos uma simbologia, um diagrama no disjuntor, e a gente pode perceber que temos 1, 3 e 5. Exatamente 1, 3 e 5. E o mesmo vale para 2, 4 e 6 aqui na parte de baixo. Pela simbologia, ele é um disjuntor que tem proteção na parte térmica, olha só a manivelinha aqui, e na parte embaixo aqui, esse símbolo, na parte de curto-circuito, ou a parte magnética também. Tá? Então esse aqui é o nosso disjuntor da entrada. Seguindo, nós temos esse símbolo aí. Esse símbolo diz respeito à contactora, isso mesmo. Então nós já temos preenchidas A1, A2, 13 e 14, o que nos sobra são os contatos principais da contactora. Se nós observarmos, nós temos 1, 3 e 5. Desculpa só os números aqui, infelizmente o slide não ajudou. Nós temos aqui 1, 3 aqui e o 5 aqui também. Então, esses 3 fios, eles entram aqui quando saem do disjuntor. E eles saem por baixo. O 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Muita atenção. Esses 3 aqui, ou melhor, esses 6, né, fazem parte do circuito principal. E esse aqui, 13 e 14, do auxiliar. Não confundam, tá? Porque o contato de selo é no próprio componente. Então, sempre olhem a numeração. E aí nós temos o relé térmico. Nesse relé térmico, observe a numeração. Nós temos 1, 3 e 5. E são os fios aqui, né? 1, 3 e 5. Embaixo, 2, 4 e 6. E observe aqui, 2, 4 e 6. Nessas pontas aqui, ou melhor, nessas aqui, é a parte onde vai ligar no meu motor elétrico, tá certo? Então essa aqui é a parte principal do meu relé térmico e aqui é a parte auxiliar. Lembrando que se eu quiser ligar uma lâmpada de sinalização, a fase entraria aqui e o retorno entraria aqui. Até poderia fazer um jumper aqui, né? Aproveitava uma fase para alimentar aqui e funcionaria também, tá certo? Partindo nisso, vamos para a ligação do motor. Esse aqui é o símbolo do nosso motor elétrico, tá? Esse motor aqui nosso, ele está ligado em triângulo, tá certo? Então são de 6 fios, eu uno eles e saem 3 pontas de fio. Cada uma dessas pontas de fio a gente liga no relé térmico, tá certo? E essa é a ligação de um motor. Pessoal, obrigado pela aula de hoje. A gente segue semana que vem. Até mais!